bem-vindos a mais uma aula de História do Nono Ano. É um prazer estar junto com você. Obrigado pela licença, pela oportunidade de estar junto com você na sua casa e de dividir esses momentos de conhecimento juntos, de aprendermos juntos. Você já sabe, eu sou o professor Marlon e juntos hoje vamos continuar aprendendo sobre os desafios do mundo contemporâneo, sobre tudo o que está acontecendo no mundo ao nosso redor. Antes, enquanto você separa todo aquele material, separa o caderno, separa a caneta para você anotar tudo, tem bastante informação na aula de hoje. Vou te dar esse tempinho para separar e para avisar todo mundo nas redes sociais, no grupo da sala, que a melhor aula tá começando. Tá começando a aula de história, aquela aula que você gosta, aquela aula que você vai aprender muito hoje com a gente. Então, tem exercício obrigatório da aula de hoje para garantir sua presença, garantir sua avaliação lá no Classroom. Lembre-se de fazer o exercício e garante, deixa tudo certo a sua presença, a sua avaliação. Combinado? Deu tempo de separar tudo? Podemos ir para a aula de hoje? Claro, lembre-se que antes de começar a nossa aula de hoje, nós temos revisão da aula passada. Então, vamos começar com tudo, revisando a aula passada. Lembra o que nós aprendemos? Lembra? Nós falamos sobre Primavera Árabe. Tá aqui para você. Você viu na última aula que a Primavera Árabe foi uma série de protestos populares, revoltas populares em países de língua árabe do norte da África e do Oriente Médio. Lembra que na Primavera Árabe as redes sociais tiveram um papel de divulgação e de encontro dessa população nesses protestos. E lembra ainda que a Primavera Árabe causou mudanças políticas em vários países de língua árabe, do norte da África e do Oriente Médio. Você viu isso na aula passada. E na aula de hoje, o que nós teremos? Aula de hoje, nós vamos tratar sobre os desafios mundiais que temos de encarar, temos de enfrentar. Os desafios mundiais contemporâneos. Ainda, dentro desses desafios, vamos falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável. Aliar produção, demanda com preservação de recursos naturais tão importantes para o nosso momento atual no mundo. Reparou então que o tema da aula de hoje é um tema atual, é um tema de novo, para você chamar a família para conversar, debater em casa, que são temas que não vão ficar restritos aos governantes, não vão ficar restritos a outros países. São temas que todos nós, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa vida, são temas que nós temos de debater e colocar em prática muitas ações. Então, são temas, são questões que todos nós juntos temos de discutir e temos de fazer parte da solução. Então, vamos entender um pouquinho melhor esses problemas e eu te convido, vamos pensar em soluções, vamos ser parte das soluções destes desafios mundiais que nós temos que encarar. Para começar, dê uma olhada nessa imagem que está aí na sua tela, enchendo a sua tela, você vê ali o que parece bastante lama, bastante areia, você vê ali. Essa é a vista aérea da represa do Passaúna, que é usada pela Sanepar para abastecimento de água de Curitiba e região metropolitana aqui no Paraná. Essa foto foi tirada em abril de 2020. Então você repara que isso é uma represa de onde é retirado água para abastecimento de água pela Sanepar de Curitiba e região metropolitana. E a primeira pergunta que você faz é: cadê a água nessa imagem? Então você percebe aí uma imagem que mostra uma crise ambiental acontecendo no Paraná. Então, uma crise recente de abastecimento de água, uma crise ambiental no Paraná. E eu te faço essas duas perguntas. Existe relação entre as crises ambientais e a ação humana? Será que a ação humana interfere no meio ambiente de modo a causar ou ajudar a causar crises ambientais? Além desse desafio da água, que outros desafios nós temos que encarar atualmente? Quais são os outros desafios ambientais, sociais, econômicos que nós temos atualmente para o nosso mundo? Então é uma aula hoje de bastante conhecimento e de reflexão.
O que você pode mudar no seu comportamento, nos seus hábitos, para nós ajudarmos o mundo a enfrentar esses desafios que estão colocados para a gente. Começando, nós temos nessas questões contemporâneas uma crescente alta pela produção e consumo de produtos. Cada vez mais os sistemas econômicos contemporâneos colocam esse aumento de demanda de produção e de consumo de mercadorias. Só que nós temos um problema: como aliar isso à preservação dos recursos naturais? Então, esse modelo nosso de desenvolvimento baseado aí nesse aumento de consumo, aumento de produção, ele é um problema que nós temos que encarar, já é mais um desses problemas. Ainda, ele expõe o aumento da desigualdade entre países e o aumento da desigualdade entre grupos sociais. Você vai perceber essa desigualdade social cada vez maior no mundo. Então, países muito ricos e países muito pobres, grupos sociais dentro de um mesmo país muito ricos, outros grupos sociais muito pobres. Exatamente esse modelo de consumo, aumento de produção, aumento de consumo, expõe esses problemas, além, claro, o problema de preservação dos recursos naturais. A gente falando sobre população, exatamente, já que está aumentando o consumo, está aumentando a produção, a população também está aumentando. E aqui, ó, o mundo atingiu em 2020 a marca de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo em 2020. O planeta nunca teve tão populoso. Vou te mostrar um gráfico na sequência te dando esse exemplo. Nunca esteve tão populoso. E existem projeções de que esse aumento vai continuar nos próximos anos, até o final do século 21. Então, a população vai continuar crescendo até o fim do século 21. Vai continuar. Ao mesmo tempo em que a população está crescendo, essa população também está ficando cada vez mais velha. As pessoas estão vivendo cada vez mais tempo. Então, está aumentando o tempo de vida da população. Isso é um dado positivo, principalmente avanço da medicina e acesso a tratamentos médicos cada vez mais eficazes. Então, além de aumentar a população, essa população vive cada vez mais gente no planeta. Esse gráfico aqui te mostra um pouco disso. Nos últimos 12 mil anos aqui eu separei. Por que esse recorte exatamente? Simples, criança. Mais ou menos aí por volta do ano 10.000 a.C., nós temos a chamada Revolução Agrícola. Lembra lá do período Neolítico? Isso, você aprendeu lá no 6º ano, quando o ser humano passou a dominar as técnicas de agricultura, então de produção de alimentos, criação de animais. Então, a partir desta Revolução Agrícola, a gente começou a medir então esse crescimento da população mundial. Percebe no gráfico do lado direito da sua tela. Olha como ali, perto do ano do século I ali, então, depois de Cristo, como essa população começa a crescer, mas repare, próximo do ano 2000, como este salto é gigantesco da população. Próximo do ano 2000, esse salto é gigantesco. Quando que a gente tem esse crescimento populacional tão grande? Ali a partir da Revolução Industrial, principalmente. Então, a população tem um salto exponencial. A população do mundo aumentou muito nos últimos séculos, muito recentemente. Então, nesse período contemporâneo, é esse salto da população mundial. Então, o mundo está muito populoso. Esse gráfico te mostra isso. Depois desses conhecimentos iniciais, vamos para o nosso primeiro quiz de hoje. Sobre o tamanho da população mundial, podemos afirmar que uma das alternativas está correta, responde aí. Uma resposta básica, elementar, tranquilinha. A população mundial está crescendo cada vez mais.
Você respondeu isso, bem sossegado. Aquele gráfico anterior que a gente viu já te mostrou isso. Agora a gente vai falar então sobre esses desafios que essa população cada vez maior no planeta tem de enfrentar. E você também faz parte da solução para enfrentarmos esses desafios. Vamos lá. Então, primeiro, entre os vários desafios que a humanidade tem pela frente, alguns merecem atenção especial. Eu selecionei alguns para nós conversarmos hoje, mas você tem uma infinidade a mais de desafios da sua realidade ou desafios mundiais que você também coloca como importantes. O primeiro, aliás, essa imagem te ilustra. Aqui, ó, essa imagem enchendo tua tela do lado esquerdo. Aqui você tem a cidade do Rio de Janeiro. E aqui, em primeiro plano, você tem a favela da Rocinha e depois um bairro mais rico ali, você percebe ali, ó, com prédios mais bonitos, mais modernos, ao fundo a Baía de Guanabara. Percebe um dos problemas, um dos desafios mundiais a serem encarados: o aumento da desigualdade social. Enquanto você tem pessoas nesse primeiro plano na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, você tem pessoas morando aqui, você tem um outro grupo social morando nesses outros prédios de frente para o mar. Então você percebe, numa mesma foto, esse choque, esse impacto da desigualdade social aparecendo. Esse é um dos problemas a serem encarados. A desigualdade social existente no globo e que já fica clara desde países em desenvolvimento, como Brasil, África do Sul, China, Índia. Esses países em desenvolvimento já mostram essa desigualdade social muito grande. Ainda, existem hoje no Brasil projeções que mostram 1 bilhão de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, vivendo com menos do que o mínimo para sobreviver. 1 bilhão de pessoas no mundo, bilhão de pessoas vivendo com menos do que precisa para sobreviver. Olha o problema da desigualdade social aí. Então isso contribui, claro, para o aumento do desrespeito ao outro, isso contribui para o aumento da criminalidade, isso contribui para o aumento da insegurança. Você tem um problema social aliado a essa desigualdade social. Então você tem outros problemas aí que vêm por trás da desigualdade social. Outro desafio aqui, ó, ainda há pessoas morando em situações insalubres, situações precárias, sem nem acesso a saneamento básico. Essa imagem, aliás, te mostra um pouco disso. Ainda existe isso muito acontecendo. Provavelmente na sua realidade, na sua cidade, no bairro que você mora, situações como essa acontecem. Essas pessoas arriscam suas vidas, seus bens materiais em riscos de enchentes, desabamentos, além, claro, do perigo das doenças e vários outros problemas que vêm junto com este desafio. Reparou? Os desafios vão trazendo por trás deles outros problemas ainda que a humanidade tem que encarar. Violência. Outro desafio para a humanidade. A violência que está cada vez mais próxima das pessoas, está cada vez mais fazendo parte da vida das pessoas. Um outro desafio. Então, essa violência cada vez mais próxima de você, os casos de violência cada vez mais chegando próximos da sua realidade. Então, isso interfere no cotidiano das pessoas, no cotidiano das cidades. Em muitas cidades do Paraná, já é uma realidade nossa, que o problema da violência interfere em como você lida com o seu dia a dia. Interfere em como você lida nas tarefas do seu dia a dia, o problema da violência. Além disso, essa violência também está presente nas organizações criminosas, no tráfico de drogas, no terrorismo, que cada vez mais vem ampliando suas ações. Então, organizações criminosas, tráfico de drogas, terrorismo, ampliando ações e interferindo no cotidiano das pessoas. Violência é mais um problema. Aqui é uma imagem de um militante de um exército popular na Guerra da Síria em 2017. Então você tem aí essa violência na televisão sendo exposta para a gente cada vez mais e chegando mais próximo do nosso dia a dia também. Ainda, nós temos o desenvolvimento e o uso de tecnologias e produtos em escala mundial sem que a gente conheça previamente os seus efeitos sobre o meio ambiente e sobre nós mesmos. Então, cada vez mais tecnologias, ferramentas, produtos que estão sendo usados em escala mundial sem que nós tenhamos
tempo de ter estudos prévios de como isso pode afetar nossa vida a médio e a longo tempo. Mais um problema para a gente. Ainda outro desafio, a perda de credibilidade do Conselho de Segurança da ONU. Lembra? ONU, Organização das Nações Unidas, que deve zelar pela manutenção da paz, deve mediar conflitos, deve evitar a qualquer custo que os conflitos aconteçam, para manter uma ordem e uma segurança institucional no mundo. Mas o Conselho de Segurança da ONU vem cada vez mais perdendo credibilidade. Vários países desenvolvem ações de guerra sem se atentar às recomendações desse Conselho de Segurança. Então, esse é mais um problema. O Conselho de Segurança da ONU precisa voltar a ser respeitado também, ter credibilidade. E a questão ambiental. Todos são desafios super importantes que temos de encarar e a questão ambiental é mais um destes desafios importantes. Ele afeta a qualidade de vida na Terra. Então, qualquer crise ambiental vai interferir diretamente na nossa qualidade de vida. E essa questão ambiental vem ganhando cada vez mais espaço, vem ganhando cada vez mais debates, isso é importante, e principalmente e infelizmente vem ganhando espaço depois da ocorrência de desastres ambientais, como nós tivemos recentemente, inclusive no Brasil, como Mariana e Brumadinho. Lembra desses desastres ambientais? Eu trouxe até aqui a imagem, essa é a imagem de novembro de 2015, do desastre em Mariana. Lembra lá então em Mariana, novembro de 2015. E ainda aqui mais uma imagem de janeiro de 2019, de Brumadinho. Então, janeiro de 2019, em Brumadinho, essa tragédia socioambiental, a destruição tanto do meio ambiente, mas principalmente das vidas humanas. A destruição de toda aquela cidade, toda uma economia, de tantas famílias. Então, você tem tragédias ambientais também acontecendo com uma frequência maior do que acontecia anteriormente. Depois de falarmos de todos esses desafios, tem um exercício exatamente nessa linha para você. Na aula de hoje, eu te apresentei alguns problemas do presente e os desafios a serem superados. Eu te apresentei alguns, como eu falei antes. Agora, aponte outros problemas da atualidade, da sua região, ou problemas que você considera importantes mundialmente e que mereçam atenção e precisam ser enfrentados. É a sua vez. Aponte alguns aí.
Nesse exercício, eu pedi para você citar alguns problemas que você considera importante. Aqui alguns exemplos do que nós não falamos na aula de hoje, mas que são desafios mundiais contemporâneos, que estão acontecendo no mundo agora. Por exemplo, a poluição, a questão do tratamento de lixo, o desafio do uso excessivo de defensivos agrícolas, o problema da mobilidade urbana, do trânsito dessa mobilidade, o acesso à moradia digna e o acesso à água potável também são desafios mundiais, o desafio do combate à fome, o desafio do desemprego, o combate aos baixos salários, claro, o combate ao racismo, à homofobia, o problema da violência doméstica, o problema do trabalho infantil, entre outros. Então você tem desafios vários a serem encarados e que todos nós precisamos, de novo, fazer a nossa parte para ajudar a superar esses desafios. Ok? Você pode ter citado outros aí que você considera importantes, e realmente são importantes, e todos precisam ser superados. É importante conhecer os desafios, mas encontrar maneiras de superá-los. Desenvolvimento sustentável. Lembra que nós abrimos a aula falando sobre o crescimento da população mundial, o problema desse sistema econômico de aumento de produção, aumento de consumo. Lembra tudo isso? Então, por isso, é preciso criar um modelo de produção sustentável, que atenda essa crescente demanda de produtos, cada vez mais a necessidade de produzir mais, ok, mas sem acabar com os recursos naturais. Para tanto, é necessário pensar em mudanças, incluindo os hábitos de consumo. Mudança é a grande palavra aí para ajudar a superar esses desafios que a gente citou. Principalmente um deles, mudar nossos hábitos de consumo. É preciso também encontrar alternativas energéticas ao uso dos combustíveis fósseis, aí o problema da poluição. Então, alternativas energéticas, as chamadas energias limpas, super importante. A questão climática, muito clara no aquecimento global, também é outro tema para a gente. E isso tem mobilizado debates, e aí com propostas de metas para minimizar efeitos sobre o meio ambiente, como, por exemplo, controle do desmatamento de áreas florestais, controle das queimadas, controle da emissão de gases poluentes. São todos debates que acontecem no mundo todo, mas não podemos deixar apenas para os governantes. Devemos também fazer a nossa parte para superar esses desafios. Na aula de hoje, nós vimos os problemas, os desafios mundiais a serem encarados aí na aula de hoje. E o que você aprendeu? Há muitos desafios para a humanidade encarar, para que a gente possa melhorar a vida humana, melhorar a convivência e melhorar o uso dos recursos naturais. Vimos que o caminho do desenvolvimento sustentável é apontado como esse meio de garantir o atendimento pela demanda por produtos, mas sem destruir a natureza, e essa é a grande questão, o consumo aliado à preservação de recursos naturais. Galera, eu vou ficando por aqui na aula de hoje, bastante assunto para você pensar e pôr em prática as suas ações de mudança, e a gente volta a conversar na nossa próxima aula. Tchau, povo!